Então, boa noite a todos. Vamos cantar o Om juntos 3 vezes. Inspire. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Akandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Agyananti Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Akandananda Bodhaya Vishvasanta Paharine Sachitananda Rupaya Tasmai Shri Gurave Namaha Brahmananda Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tatvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimala Machalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tvanamahami Sadgurum Tvanamahami. Para ver vocês. Aqui. Então, muito bom estar aqui hoje. Consegui, né, esse mês, porque o mês passado estava aí passando por um momento de instabilidade no sono do Bento. E ele começou a acordar às 4 da manhã, várias noites seguidas, né? Mas agora já estabilizou. Então, eu acordei na segunda do mês passado, sem energia mesmo, né, para estar aqui. E aí era já o início aí do meu inferno astral, né, vou fazer aniversário na quarta-feira, então período de algumas turbulências. Mas estamos aqui. Então, essa oração que eu sempre faço no início de quando eu vou dar uma aula, é uma oração muito antiga, é uma oração védica, indiana, que se conecta com o poder do Guru, que é o professor espiritual. O Guru é um poder espiritual, é uma energia que traz clareza, né? que dissipa a escuridão, que dissipa a confusão da mente. E, embora eu não seja um guru, quando a gente faz essa oração,
a gente evoca essa frequência. Então, junto com a Diksha, a gente se sintoniza com isso. E, e aí, essas semanas, eu andei me conectando com algumas pérolas, né, que meu mestre me passou. Né? Faz 10 anos já que eu estou com ele, faz 10 anos que eu ouço o que ele fala. E comecei a reparar que algumas frases que ele repete muitas vezes, como que criaram um lugar dentro de mim. Né? Elas se ancoraram em mim. E essas frases, que são frases de sabedoria, nem todas exatamente dele, mas ensinamentos que ele transmite, elas começaram a vibrar assim, né, mais forte dentro de mim, e o que me inspirou a começar a escrever sobre elas. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês alguma dessas pérolas. Certa vez eu estava num retiro e, e aí era o último dia lá do retiro e ele queria passar um resumo assim, né, do que a gente poderia levar para a vida, porque a gente ouve e lê coisas tão boas, tão úteis, mas esse mundo não é brincadeira, né? Porque as coisas desaparecem da nossa mente e aquilo que era bonito e que encaixou e que te iluminou, de repente você não acha mais aquilo e de repente aquilo nem é mais lembrado. Né? Então as frases de sabedoria elas precisam ser relembradas, elas precisam ser reafirmadas. E essa é uma das funções das orações também, é que a gente possa ancorar elas e relembrá-las e vivificá-las através da reflexão também. Porque a gente tem os nossos sentidos estragados para se esquecer das verdades espirituais. Inclusive para... Minha sobrinha está fazendo uma graça ali no vídeo. Inclusive para acreditar em outras coisas, né? Então, essas pérolas, elas nos servem de lembrete. E antigamente, é, numa época em que ainda não havia livros, como existe hoje, né, essa facilidade de imprimir livros, os sábios guardavam essas frases curtas em sutras, que são textos sagrados escritos em folha de bananeira, né, em folha de palmeira. E aí eles procuravam enxugar ao máximo a frase, tirar todas as palavras que não precisavam para gastar menos espaço, para gastar menos tinta, né? Sei lá como eles escreviam aquilo, e para guardar aquilo para o futuro, né? Então colocava quanto mais condensado tivesse, maior a chance daquilo não se perder, né, no futuro. Tava bem. E aí esses sutras, hoje em dia, se você vai estudar, eles são mesmo como pequenas bombas atômicas, que uma frase tem muita Shakti, né? Tem muito poder, tem muita energia nessas frases e elas impactam a nossa mente. E, então a primeira pérola, né, que meu mestre falou, eram três. É um ditado do lugar ali da região de Israel, do Oriente Médio, que diz assim: o homem faz planos e Deus dá risada. Não sei como era usado esse ditado lá nessa região do Oriente Médio. E depois esse ditado se espalhou por toda a Ásia, ali, por toda a região do Oriente. Mas é um ditado que faz a gente rir. Assim, né? É um ditado que nos coloca em contato com uma verdade espiritual que a gente frequentemente se esquece. E é tão frequente esse esquecimento justamente por ser parte da nossa ilusão fundamental. Porque você acorda e você fala, hoje eu vou comer pão, hoje eu vou comer maçã, aí vou colocar hoje uma blusa preta, que não está quente. E isso vai dando pra gente uma sensação de que você pode escolher o que te acontece. Você está no domínio,
né? Você tem um cardápio de coisas e você vai escolhendo e a vida vai acontecendo assim. E aí os estudiosos da psicanálise, observando como funciona a mente, perceberam o seguinte, que quando acontece o que você está esperando, a sua mente ela não é utilizada. Você tem uma propensão muito maior de ligar ao automático. Então todo dia você passa numa rua, tá se for tudo igual, você não percebe a rua. Mas é um dia você olha a árvore e ela tá cheia de flor, e no dia anterior não tava. Aí você faz assim, a sua mente ela acorda naquela hora, né? Acontece um fenômeno ali que te tira do automático e de certa forma te tira do controle também, te tira de um controle perceptivo. Mas ver uma árvore florida é muito bom, né? É muito agradável e, e né, estimula a beleza dentro da gente. Mais estimulada ainda a mente é quando ela tem que lidar então com uma frustração. Quando, como diz o ditado, o homem faz um plano e Deus dá uma risada. Deus dá uma risada da ingenuidade do ser humano fazer um plano. É uma frase que brinca com essa dimensão do nosso lugar na criação, né, do nosso esquecimento de que, nossa, a Terra está girando ao redor do Sol numa velocidade alucinante. Tem um cometa passando aí, tem a Lua girando, as células estão funcionando, né? O seu sistema digestivo está digerindo o que você comeu. E tudo está acontecendo sem que você queira, sem que você escolha, né? Sem que você faça planos. E aí, porque você fez um determinado plano e você acha que aquilo tem que acontecer. Então, o ser humano está num lugar ilusório, uma ilusão fundamental, uma ilusão que faz parte do fato da gente não perceber exatamente a realidade. E aí, quando então acontece uma frustração, é, é que a gente encontra, a nossa mente ela vai de choque com a realidade. Ela tem a chance de conhecer a realidade quando ela se frustra. Então, ao contrário do exemplo da flor, você planeja sair de carro naquele dia e aí você bate o carro, uma árvore caiu e você se atrasa. Né? Então, nessa hora, Deus deu risada dos seus planos. O que acontece nessa hora? Para observar a sua mente nessa hora. Um portal se abre. Naquele momento em que você põe uma frustração na frente da criatura, ela vai exacerbar, ela vai expressar o padrão que aquela mente criou para lidar com a realidade. Então, uma pessoa sai de casa e vê a árvore caída e ela vai se atrasar. Aí uma pessoa pega e vai xingar a prefeitura. Vai falar, nossa, esses políticos, pagam imposto para quê? Por que não tiraram essa árvore? Maldita chuva. Uma outra pessoa vai olhar aquilo, tentar dar ré e sair, porque ela não quer chegar atrasada. Uma outra pessoa vai olhar a árvore no caminho e vai falar, hoje é meu dia de azar. Estou achando que é um sinal para eu não ir para onde eu devo ir. Outra pessoa vai ligar para a prefeitura, para avisar que tem uma árvore, vai avisar para a família. Todas elas, todos esses exemplos, lidaram com a mesma frustração de não encontrar a rua livre. Né? E aí, naquela hora que encontra a frustração, o padrão de identidade, o padrão de crenças que aquela pessoa carrega, ele se mostra. O que tiver ali de ignorância vai aparecer. Por quê? Porque a realidade frustrou os meus planos. A mente funciona num ideal, ela planeja, ela é boa para isso. Ela imagina, por exemplo, toda a geometria que se estuda na escola e tal. Não existe. É uma coisa completamente imaginária, mas muito útil, porque você constrói uma casa, etc.
Então a mente funciona nessa dimensão. E a realidade acontece numa outra dimensão. E aí de vez em quando a mente mergulha na realidade, depois ela volta pro plano dela, depois ela mergulha, encontra a realidade. E assim vai. Só que nesse choque com a realidade é que é provocado dentro de nós a violência. Porque há uma reação básica de ódio, que não é uma reação pessoal. Um bebê reage com ódio quando ele não encontra o que ele precisa. Se ele não tem o peito, o choro dele é um choro de ódio. Então a gente tem que passar por esse lugar, né, de quando a coisa não acontece do jeito que a gente estava imaginando, você tem que lidar com uma camada de ódio. E esse ódio que energiza de alguma maneira o corpo, esse ódio que ativa as suas células, depois que o bebê cresce, ao invés dele só odiar e esgoelar e fazer uma birra, é o que estimula o pensar. É o que estimula ele pensar sobre a realidade. Nossa, olha, eu queria hoje comer pão, mas aí minha mãe fez ovo para mim. Então ele começa a perceber que a realidade ela tem outras coisas, né, que podem acontecer ali. Isso eu estou falando de um desenvolvimento saudável, que esse ódio ele estimula a mente a pensar e a construir, então, uma ideia de como é a realidade mais aproximada da realidade. Agora eu já sei que, nossa, então tá bom, então podem cair árvores e eu me atrasar pro meu trabalho, né? Mas amanhã, a hora que eu vou sair de novo, eu não estou mais contando que vai ter uma árvore, né? Mas eu sei que isso pode acontecer. Então, o que houve? Houve uma expansão do pensar, porque eu aprendi com aquela frustração, ok? Aí, se você observar, então, por que é que algumas pessoas é, se frustram, se frustram, se frustram de novo com coisas praticamente idênticas e elas não aprendem? Já parou para pensar nisso? Fulano vai lá, sei lá, tem um filho indesejado, sem querer, mas fala, não, deve aprender, né? Daqui a pouco faz outro sem querer também. O que aconteceu que não aprendeu? Uma pessoa vai, faz uma dívida, briga, cria uma situação que depois se arrepende, gera confusão, aí passa uns anos, meses, de novo. Se livra de um vício, parece que aprendeu, quando vê, cai no mesmo lugar. Então, existe um mecanismo mais profundo, né, que tem a ver com uma recusa em aprender. Então, esse ódio, quando você lida com a frustração e esse ódio não deixa você aprender, é sinal de que ele superou a capacidade do indivíduo de aprender, de se colocar como, eu quero aprender como é que é a vida. Eu quero entender que isso aqui, a vida é grande e eu sou pequeno. Então eu tenho que entender como é que isso funciona. Não, o ódio ele inverte isso. Fala, não, tem que ser do meu jeito. É um lugar que vem lá das profundezas da alma, que está ligado com a nossa queda espiritual, que são os defeitos básicos, né? Que é a obstinação em as coisas eu querer que as coisas sejam do meu jeito. E aí a crença que se desenvolve em cima disso, de que se não for do meu jeito, vai ser ruim. Por isso eu tenho que reagir com ódio. Então, vou repetir. Se não for do meu jeito, vai ser ruim. Isso é uma crença. Pode ser bem melhor se não for do seu jeito. Mas algo em nós reage já como uma ameaça. Nossa, não foi do meu jeito. Já tensiona. Já se arma. Então, nessa frase, o homem faz planos e Deus dá risada, está embutido esse conhecimento, né, de que a gente precisa continuar planejando a nossa vida, aquilo que me cabe, né, a roupa que você vai escolher, você vai fazer uma viagem, você planeja, muito bom planejar, né, mas você tem que incluir a risada de Deus nos seus planos. Né, você tem que, quando você perceber que Deus está rindo dos seus planos, você não pode se ofender, né, e querer brigar com Ele por isso.
Mas é o momento de você lembrar dele. Tá me entendendo? É o momento de você se lembrar assim, nossa, olha só, eu tinha planejado que não coloquei Deus no meu script. Agora ele está me relembrando aqui, né, de que ele é o escritor, né, do meu script. Então, essa capacidade de acolher o indesejável, ela é fruto de uma mente que não está mais brigando com a realidade, de uma mente que já encontrou algum grau de humildade, né, que já conseguiu manejar um pouco o ódio, né, quando não acontece o que eu quero. Então, se você contornar o ódio para ele não tomar conta, né, da situação, então a sua mente, o que vai acontecendo com ela? Ela vai expandindo cada vez mais, porque ela vai sendo capaz de abarcar o indesejável, de abarcar o que nos atravessa. E aí, a segunda pérola é Deus quer o que você não quer dar. Segunda pérola, eu acho que essa é dele mesmo, não é um ditado. Deus quer o que você não quer dar aponta também para essa mesma realidade da primeira frase, e aponta para um conceito muito importante dentro da psicologia e do autoconhecimento, que é a resistência. Então, algo dentro de nós resiste em dar algumas coisas, em oferecer. Se algo que resiste está preso numa ideia de querer receber. Então Deus quer o que você não quer dar, é porque Deus quer justamente aquilo que você se viciou. E aquilo que a gente se viciou, a gente não quer abrir mão. Seja um vício de uma reclamação, seja um vício de comida, seja um vício de jogo, de dinheiro, um vício de personalidade, de sempre reagir da mesma maneira. Tem algo aí dentro que é muito caro, que é muito precioso para o ego. E é isso que Deus quer, no sentido de que a vida ela mira esse lugar. Você foge, você esconde, a vida ela quer isso de você. É não porque tem alguém te perseguindo, é uma maneira de dizer como funciona a pedagogia divina. Funciona assim: aquilo que não está no fluxo, aquilo que de alguma maneira você não quer que entre na impermanência, né? Você não quer que seja transformado, aquilo você vai sentir como se a vida estivesse atacando aquilo, como se a vida estivesse arrastando aquilo de você. O crescimento espiritual ele é um constante afinamento com a impermanência. Aquilo dentro de você que está parado vai ser convidado em algum momento a se dinamizar. Você vai se despedir daquilo, depois vai chegar uma outra coisa, como no rio. As coisas fluem assim. Quanto mais você se agarrar ao que a vida está te convidando a soltar, mais sofrimento você vai criar para você mesmo. É possível, depois de um tempo de vitórias sobre a nossa recusa, é possível você começar a aprender a soltar mais rápido e não precisar a vida causar uma tempestade, a vida causar um grande problema para você entender o que você tem que soltar. Você pode começar a soltar antes. Né? Você não precisa esperar uma doença se agravar para você procurar ajuda. Então, se Deus quer o que você não quer dar, é essa tarefa evolutiva, tarefa da alma. E aí, mais cedo ou mais tarde, você não vai ter como fugir desse ponto. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a vida vai chegar cobrando essa tarefa de você. E se você não aprendeu ativamente, porque eu quero aprender, porque deixa eu tentar entender o que é que a vida quer de mim, aí vai ser um aprendizado passivo.
E aí o aprendizado passivo é um aprendizado na forma da doença. Um aprendizado a partir do sofrimento, a partir da guerra. Porque o sofrimento se cristalizou no relacionamento, se cristalizou no seu corpo. Aí você vai sentir aquilo sendo tirado de você. Deus arrancando aquilo de você, como num ataque. Mas para evitar isso, ao invés de se perguntar o que eu quero, eu preciso me perguntar o que a vida quer de mim. Preciso mudar o eixo. O meu querer, ele é importante. Ele se une com o querer da vida. Mas para as grandes questões da vida, não se trata tanto do eu quero ou não quero, mas do que é preciso, do que eu preciso. Você chega no hospital com uma fratura exposta. Eu não quero operar. Põe uma anestesia aí na pessoa, apaga ela. Não interessa se você quer ou não. O médico vai te operar. Né? Quando se trata de algo sobre a vida, o nosso querer ele perde total importância. Mas nos nossos caprichos, será que eu quero mudar de casa? Será que eu quero ter uma profissão? Será que eu quero ter um filho? Será que eu não quero? A gente pode perder muito tempo nesse querer ou não querer. Porque a mente é dual. Então eu quero ter um carro. Nossa, que legal. Mas eu não quero pagar o seguro dele. Eu quero ter um carro, mas eu não quero ter que cuidar dele. Então tudo é dual. Para a mente, você vai achar, para o mesmo querer que você encontrar, você vai achar um não querer. Eu quero trabalhar, eu quero, mas não quero ficar cansado. A mente é assim. Agora, se você mudar o raciocínio e perguntar do eu preciso, a coisa muda de figura. Meu corpo precisa, minha alma precisa, aí muda. Então eu, por exemplo, eu não queria ter filho e aceitei o convite da minha esposa. E hoje reconheço que, embora eu não quisesse, ainda assim a minha alma precisava. Foi bom para ela. Mas se dependesse só da minha cabeça falar eu quero, talvez eu nunca fizesse isso. Então o difícil é uma vida orientada pelo ego que só quer saber do que ele quer. E o coração tem necessidades e o ego tem desejos. Para reconhecer as necessidades do coração. Então a frase é: Deus quer o que você não quer dar. Então essa resistência, ela é o alvo da nossa atenção no caminho do autoconhecimento. Sempre existe resistência. Sempre. Principalmente para aquilo que faz a gente crescer. Tudo aquilo que você vai expandir no mundo, você vai encontrar uma resistência em você e no mundo para que aquilo aconteça. E isso não é um sinal da vida se opor ao que a gente quer. É um sinal da dualidade desse plano. Faz parte do jogo, a resistência. Eu criar esse encontro aqui, quando eu resolvi criar, eu tive que vencer uma resistência. E cada vez que tem, também tem outras resistências. E assim é. Para você ir na academia, você tem que vencer uma resistência. Para você comer bem, você tem que vencer uma resistência. Para você meditar, você tem que vencer uma resistência. Só que o segredo é que quando você vai criando esse movimento em direção à resistência, você começa a criar um momentum, que momentum é um movimento contínuo. Então fica mais fácil vencer a resistência. Igual você empurra uma coisa para tirar a coisa do lugar, você tem que fazer muita força, mas depois que já está andando, lá é mais fácil empurrar. Então é nesse sentido. A superação das resistências vai fazendo a gente se firmar num círculo virtuoso, benigno, onde eu já posso concordar saber que a resistência existe, né? Me antever a ela, me preparar para ela, aprender a lutar com ela igual o Aikido, né? Que é a luta lá que você usa o movimento do outro, ou seja, o movimento da resistência para impulsionar o seu próprio movimento.
E a terceira pérola, agora, deixa eu ver que horas são. A terceira é: esse mundo é muito bonito, mas cuidado com ele que ele te pega. Essa frase, o meu mestre ouviu do mestre dele. Foi um aviso, foi um alerta. Que esse mundo é muito bonito é uma expressão para dizer assim que esse mundo ele atrai o nosso olhar, ele atrai a nossa atenção. As demandas do mundo, as demandas do outro, elas nos chamam e você acredita que você tem que ir lá resolver o problema do outro, você acredita que você tem que ser alguém para o outro, você acredita que o mundo de alguma maneira não vai se sustentar se você não for lá fazer alguma coisa. As atrações pelas demandas, nossos sentidos, eles são todos voltados para fora. E esse movimento para fora, ele pode sugar toda a sua energia, de tal forma que não sobre uma gotinha para dentro. É TV, é celular, é o que o outro falou sobre você, muitas palavras, muitas narrativas. Então, começa pequeno. Não sei o que é isso, gente, mas começa pequeno. Deve ser algum. Uma resistência. Saiu um som aqui da caixa de som. E. Não, mas volta para a frase. Esse mundo é muito bonito, mas cuidado que ele te pega. É porque muito facilmente a gente pode se distanciar do essencial. O essencial é o que nutre o coração. Muito facilmente a gente pode se distanciar disso e se conectar com necessidades falsas. A necessidade de ser aprovado, a necessidade de ficar falando de uma notícia ruim, a necessidade de falar do erro do outro, a necessidade de ter que comprar uma coisa para ser alguém, para se sentir melhor. Então esse mundo, ele puxa a sua atenção justamente porque a natureza desse mundo é a tentação. A natureza desse mundo é você se esquecer de você mesmo, é você não lembrar de olhar para dentro. Essa é a natureza desse mundo. Os sentidos são todos voltados para fora. Quando você fecha os olhos, quando você silencia, você injeta energia na direção contrária. Ao invés dos sentidos fazerem assim, você inverte e eles passam então essa energia a correr para dentro. E aí sim, com esse movimento, você tem a chance de se conectar com o essencial. Se conectar com um mistério, com silêncio dentro de você. E descobrir um lugar que já é. Um lugar que já está pronto. Um lugar que não precisa estar em busca de algo, sabe? Um lugar de descanso. Que cessa o movimento compulsivo da mente de ter que fazer algo, fazer a próxima tarefa, próximo momento, próximo instante. Esse mundo vai te pegando por aí. De tal maneira que muitas pessoas às vezes vão passar uma vida e não vão experimentar o gostinho desse lugar de silêncio, desse lugar de completude que já existe dentro de cada um. E existe dentro de tudo. Se você observar uma flor, ela está crescendo, ela quer crescer, ela quer dar a próxima flor. Mas isso não tira dela a plenitude que ela já tem. Não tira dela um senso de satisfação que já está presente. Então não é necessário cessar o movimento externo. O que é necessário é acabar com a hipnose de que o próximo movimento, aí sim eu vou chegar lá, aí vai ter uma coisa lá, que eu vou ser melhor. Não vai ter. Quando chegar lá vai ter outra coisa. A vida vai estar sempre fazendo isso. Mas enquanto isso, você pode fazer um movimento de crescimento sem entrar nessa hipnose. Sem deixar o mundo roubar
a sua conexão com o essencial. Quando você se conecta com o essencial, você vai experimentar Shanti, paz. E essa paz, dessa paz, é que brotam as coisas que realmente geram criações positivas desse lugar. Esse lugar que consegue reconhecer o agora. A gente está aqui e agora. Mês que vem a gente vai se encontrar no agora de novo. Então não dá para você fugir do agora. Toda vez que você veio aqui, você só me encontrou agora. Se daqui 40 anos a gente se encontrar, vai continuar sendo no agora. Essa frase, ela aponta a terceira pérola, né, de que cuidado com esse mundo, senão ele te pega, que existe a ilusão fundamental do tempo e espaço. A ilusão do amanhã, do ontem, do tempo psicológico. E esse mundo, ele não cessa de te oferecer novas demandas. E a principal demanda é a demanda de você tentar ser alguém. Ser alguém para o outro. Porque existe um vazio de eu não saber quem eu sou. Então eu quero ser alguém para o mundo, quero ser alguém para minha família, ser alguém. Eu tento ser alguém. E esse ser alguém, o que é isso, ser alguém? É projetar uma imagem. É ficar com medo do que o outro vai achar de você. Se o outro não achar aquilo de mim, você sente o seu senso de identidade ele é ameaçado. Se o outro pensar isso ou aquilo. Então é um senso de identidade muito frágil. Baseado numa imagem. Não é baseado num sentir visceral. Que existe um núcleo aqui dentro de mim. De existência. De bondade fundamental. E existe uma identidade periférica. Uma identidade que é uma identidade social, que vai se transformando, que hoje você é novo, amanhã você é velho. E assim vai. E essa identidade periférica, ela é só um veículo. O núcleo permanece o mesmo. É para esse lugar que a Diksha aponta. É para você receber uma expansão de energia que te faz perceber melhor o que já é. Faz perceber melhor o agora. Faz perceber melhor esse lugar estável. Esse lugar de paz. Agora o meu disco, olha lá Deus dando risada do meu outro lado. Eu tinha colocado aqui para gravar, só que eu lotei meu notebook e agora ele vai parar de gravar. Ok, então vai ficar até aqui.